Bom dia, pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais um Café com Pão do Céu e hoje eu quero comentar algo especial para você sobre as eleições, sobre aquilo que Deus tem para nós nesse país. Fica ligado comigo aqui, volto já já. Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta. Eu quero compartilhar com você algumas coisas importantes com relação a esse tempo que estamos vivendo no Brasil. Antes de mais nada, bom dia para você, bom dia nesse Café com Pão do Céu. E uma coisa que eu quero destacar a você nesse dia de hoje, logo após essas eleições que ocorreram, nós tivemos aí um quase empate, com a diferença de apenas 5 milhões para a quantidade de pessoas que votam no Brasil. Essa quantidade não é tão grande assim. Mas é importante notar uma coisa. Nós tivemos mais de 30 milhões de pessoas não votando nessas eleições. Alguns que anularam seu voto, alguns que não compareceram para votar, e alguns que votaram em branco. Enfim, uma coisa muito difícil ocorreu nesse momento no Brasil. E eu quero deixar para você um texto bíblico e um desafio para cada um de nós. Um texto muito interessante que está aqui no livro de Esther, e eu convido você depois a ler o livro de Esther no capítulo 3, do verso 7 até o capítulo 5 e 6, que é quando se instalou o chamado Purim em Israel, a festa de Pur, que a palavra refere sortes, Purim, sorte, Pur, e Purim é sortes. Então é o dia de sorte, mas não é um dia de sorteio, é um dia onde foram lançadas a sorte, onde a vida do povo de Deus foi colocada em xeque, e eles tiveram que lutar por sua vida para conquistá-la de volta, uma vez que alguém determinou que num determinado dia, que ia ser o dia da sorte, da desgraça, do sofrimento dos judeus, esse dia se tornou o dia da vitória dos judeus. Então, quando se fala esse pur, que é sorte, não é sorteio, é destino, um fato que vai acontecer e que é a sorte da nossa vida, aquilo que vai resultar na minha vida, aquilo que será uma consequência, aquilo que vai causar impacto na minha vida. Então é dia de Pur, é o dia de impacto, é um dia onde a minha sorte é mudada. Essa é a ideia de Purim. E dentro desse texto nós encontramos uma passagem do capítulo 3 de Esther, no verso 7, que diz que no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º do rei Assuero, o mês de Nisan é o primeiro mês religioso na cultura judaica, que acontece entre o mês de março e o mês de abril. E diz que aconteceu o seguinte: lançou-se o Pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar, que é o último mês da cultura judaica. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próximas mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel e deu-o a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhes disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazerem deles
o que melhor for do seu agrado. Então, Amã, que era inimigo de Mordecai, inimigo de Mardoqueu, da rainha Esté, inimigo dos judeus, ele planejou que alguns meses depois, ou seja, 11 meses depois daquele período que ele estava, os judeus iam ser mortos. Ou seja, num processo de 1 ano, iria se preparar para que o povo de Deus, os judeus, fossem assassinados. Porque, de acordo com a mentira de Amã, esse povo não seguia as leis do seu país, tinha uma lei própria. Isso é muito notório porque alguns acusam os que temem ao Senhor Jesus, os que amam a Jesus, de terem uma conduta diferente de tudo aquilo que o mundo faz. E é assim mesmo. Nós nos comportamos numa contracultura. O mundo prega o aborto livre, nós pregamos contra, nós pregamos a vida. Se houver aborto, ele é permitido apenas em caso de feto anencéfalo ou de doença congênita incurável que causa risco de vida à mãe ou ao próprio bebê. Até em casos de estupros, é analisado caso a caso, porque a criança resultante do estupro não tem culpa. Então, nós somos contra aborto, nós somos contra a ideologia de gênero. O mundo inteiro caminha na direção da ideologia de gênero. O que é isso? É que a pessoa, mesmo sendo homem, pode escolher ser mulher, e que a mulher, mesmo sendo mulher, pode escolher ser homem. Nós entendemos na cultura bíblica de que Deus fez macho e fêmea. Isso vai contra a cultura do mundo. Nós entendemos que a liberação das drogas é um risco, não à saúde pública apenas, mas à vida das pessoas. Porque muitos de nós conhecemos o que é uma pessoa viver sob o efeito das drogas. E nós pregamos contra. Nós não aceitamos, por exemplo, a poligamia. Nós entendemos que o plano de Deus é a monogamia e que o casamento, para a visão cristã, é homem-mulher. Assim entendemos, de acordo com a palavra de Deus. Para o mundo, nossas leis são diferentes. Nossa cultura é diferente da cultura do mundo. Então o mundo inteiro que não tem Deus planeja destruir o povo de Deus. Porque, de acordo com esse texto que acabamos de ler, eu fazendo essa comparação, sempre há alguém que se levanta para detonar, destruir o povo de Deus. Agora, o povo que confessa a fé em Jesus. Pois bem, nós estamos vivendo um momento perigosíssimo em nossa nação, onde os governos que estão sendo planejados para entrar e dirigir essa nação são governos de esquerda que exatamente defendem todos os modelos que o mundo preconiza. Ideologia de gênero, homossexualidade, aborto livre, criminalidade solta, liberdade para o uso de drogas e vai por aí afora. Tudo aquilo que nós pregamos contra. Nós entendemos que esse é um momento crítico no Brasil, e que esse país é o que detém, no momento, a agenda de 2030, que preconiza a colocação de alguém que vai liderar o mundo inteiro. Deixa eu esclarecer uma coisa importante para você. Talvez você não goste muito do Bolsonaro. Talvez você não concorde com muita coisa que ele faz ou fala. Só que agora, no momento, esse indivíduo é o freio que temos à esquerda entrar e governar esse país, porque pressupomos que se a esquerda entrar agora, não sai nunca mais. Então, nós brasileiros somos no momento a bola da vez para decidir se vamos permitir que a esquerda, o socialismo e a figura comunista se instalem no planeta ou não. Nós poderemos ser um freio para tudo isso e podemos fazer isso, mas para tal nós precisamos ter algumas convicções. A primeira delas é saber que Bolsonaro não
é o homem de Deus que esperamos, mas ele é o freio que necessitamos. O outro que concorre contra ele, aquele é o caminho largo que conduz à perdição. Não quero dizer com isso que Bolsonaro é o caminho estreito, mas eu quero dizer que a nossa fé em Jesus é o caminho estreito que vai nos levar à libertação do jugo comunista e do jugo socialista. Então nós precisamos tomar uma atitude. Não permitir que a esquerda, liderada por aquele que você conhece, volte para liderar esse país. Vou repetir, Bolsonaro não é a melhor pessoa do mundo para governar esta nação, mas no momento é o que temos. E agora nós temos que eleger entre ele e o outro. Se você ficar em cima do muro, votar em branco, você vota no outro. Se você anular seu voto, você também acaba votando no outro. Se você não decidir agora, você vai seguir acreditando que tudo aquilo que o mundo faz é melhor do que aquilo que cremos de acordo com a palavra de Deus. Nós não estamos elegendo um pastor, não estamos elegendo um sacerdote desta nação. Nós não estamos elegendo uma pessoa super correta. Nós não estamos elegendo um santo. Nós estamos elegendo um político e que, como político, age como político. Eu não tenho medo, no momento, de que esse político aí esteja. E eu estou falando isso para você. Precisamos tomar uma posição. Você pode acreditar em vários discursos daquilo que está por detrás do presidente Bolsonaro, mas uma coisa eu posso te garantir: por detrás dele não estão forças satânicas, não estão obras de bruxaria, por detrás dele não estão obras preparadas pela besta e o falso profeta, por detrás dele não está uma orquestração que intenta contra os valores de Deus, os valores da família e os valores desta nação. Talvez ele tenha interesses escusos, se é o que você acha. Talvez ele tenha segundas intenções, aproveitando desse momento. Talvez seja isso que você acha. Eu não posso atestar a idoneidade dele nesse assunto, mas eu posso garantir a você que nesse momento é a melhor coisa que temos para enfrentarmos esse vale, essa situação difícil e chegarmos a um porto seguro. Você está acompanhando? O Brasil está tendo melhoras significativas a despeito de tudo aquilo que no mundo está acontecendo. Nossa economia está melhorando, os preços estão caindo, mais pessoas estão entrando no mercado de trabalho, pessoas estão sendo assistidas. Nós entendemos que falta, principalmente nessa nação, uma qualidade melhor de educação que ninguém falou nessas últimas eleições. Você percebeu que não se discutiu isso? Ficaram discutindo sobre ideologia de gênero, ficaram discutindo assuntos em volta daquilo que não é importante, mas não falaram sobre educação, não esclareceram bem pontos de economia, não falaram pontos claros sobre segurança. Mas nós acreditamos de que Deus está assumindo o controle através de homens preparados que estão nesse governo. Homens que estão levando a sério, e aqui eu tenho que falar isso para você, homens como Tarcísio, que teme ao Senhor Jesus, cuja família teme ao Senhor Jesus, e que quando ele colocou as mãos no Ministério da Infraestrutura e Transportes, as coisas aconteceram de uma maneira impressionante. O que eu entendo é que o presidente Bolsonaro é um rei Assuero nesse momento. Lembre-se, Ciro, Dario, Assuero eram reis que tinham outras divindades que eles adoravam. Esses que eu lhe referi, Dario, Ciro, Assuero, não eram reis
que confessavam a fé segundo os judeus, segundo a fé em Yahvé. Mas, de acordo com as Escrituras, encontramos nas palavras de Isaías, encontramos nas palavras de Neemias, que Deus usou esses homens para benefício do povo de Deus. E essa hora é que nós entendemos que, a despeito das coisas que o presidente fala e da maneira como ele fala, a despeito de tudo isso, Deus intervirá no meio dessa circunstância a favor daqueles que querem um Brasil melhor, daqueles que amam a família, daqueles que amam a nação e daqueles que amam a Deus. Então, por isso, eu te desafio a fazer o que Esther fez. Quando chegou nos ouvidos de Esther, isso está no capítulo 4, no versículo de número 15 do livro de Esther. Quando chegaram aos ouvidos de Esther, de que estava determinado um plano para matar, destruir os judeus, ela convocou toda a população judia e mais as meninas que moravam com ela no palácio, convocou-os a jejum e oração. A despeito de tudo que está acontecendo e de tudo que vai haver, todo o povo de Deus está numa só linguagem e não podemos nos dividir. Alguns vão falar mal do Bolsonaro. Ok, o Bolsonaro não é perfeito, ele não é um pastor, mas ele é melhor do que Lula nesse momento, que deseja trazer para essa nação todo tipo de maldição. Bom, agora a tarefa grande que nós temos é de jejum e oração. E aí está diante de você. Algumas igrejas estão jejuando do dia 3 até o dia 30 de outubro. Outras estão jejuando em dias específicos. E nós, da CBI, estaremos proclamando um dia de jejum, dia 22 de outubro. A rainha Esther convocou o povo judeu para um jejum de 3 dias. Ela, suas meninas que moravam com ela no palácio, mas todo o povo de Deus. Então, na CBI, nós vamos estar jejuando e orando todos os dias. Nossa equipe de intercessão não para de orar. Nossa equipe de pastores não param de orar, seguindo o relógio de oração. Mas no dia 22, nós faremos um relógio de 24 horas de oração, começando às 0 hora do dia 22 e terminando à meia-noite daquele dia 22. Além disso, vamos realizar uma vigília naquele dia 22 para que o povo esteja aqui junto em oração. Pessoas vindo para buscar a Deus, pessoas dobrando o joelho no templo para buscar a Deus. Algo vai acontecer e um avivamento se alinha diante dessa nação. Então fica aí meu convite para você. E deixo essa palavra para você. É tempo de jejum e oração. Não é tempo de esmorecer. Não é tempo de desistir. É tempo de acreditar de que Deus tem o melhor para nós. Uma coisa é certa. Lula não pode voltar. O PT não pode voltar. Conto com você nessa tarefa de jejum e oração e mobilização nacional para colocar Deus sempre em primeiro lugar. O povo de Deus está unido nesse sentido e eu te conclamo também a desafiar outras pessoas. Manda esse vídeo para outras pessoas. Eu vou repetir uma coisa para você. Talvez você não concorde com Bolsonaro, talvez você queira um discurso limpinho, um discurso bonitinho, uma fala bonita. Lamento muito, mas esse presidente não é assim. O que tem discurso bonitinho preconiza aborto livre, preconiza libertação para uso de drogas. O que fala bonitinho, ele preconiza um socialismo e comunismo perigoso para todos nós. Eles pregam, com certeza, uma perseguição à fé cristã.
É só você prestar atenção e você vai saber o que eles fazem. Então você tem que escolher. Você não pode ficar em cima do muro. Agora é sim ou não. Esse negócio de ficar em cima do muro é coisa satânica. Você talvez ficou ofendido porque você estando em cima do muro, você acha que eu quis dizer que você faz parte da obra satânica. Eu só estou te dizendo que ficar no meio é obra satânica. Eu não disse que você é. Mas você tem que decidir. Então, eu te convido, dia 22 de outubro, a CBI estará em jejum e oração 24 horas. Mas você pode jejuar e orar todos os dias, o dia sim, dia não, daqui até o dia 30. Muita gente está fazendo algo nesse sentido. Mas não fique pensando que é só o povo de Deus que está fazendo isso, não. Toda obra de bruxaria e toda obra do inimigo das nossas almas também estão trabalhando para que o vermelhinho seja eleito. Mas não prevalecerá. Não prevalecerá. Meu desafio fica para você. É hora de jejuar e orar e seguir a máxima do que fez Esther, que convocou um jejum porque havia um dia determinado para a morte dos judeus. Há um dia determinado para dificuldades para nós, 30 de outubro. Quando Esther buscou a Deus e finalmente conseguiu falar com o rei, ele não podia anular o edito dele. Ele tinha determinado que as pessoas matassem os israelitas, os judeus, no dia determinado. O que ela conseguiu foi que os judeus tinham agora autorização para se defenderem, que antes eles não tinham. Pois o que eu quero dizer é que Deus tem nos dado uma licença para nos defender. E a licença para nos defender se chama voto. E a pessoa em quem vamos votar chama-se Bolsonaro. Deus te abençoe. Eu sei que você não gosta de política, mas nós estamos falando de política para não sermos impedidos de falar de Jesus. Pensam para você? Deus te abençoe.